Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live de sexta, 14h30, já se tornando uma tradição na nossa rede, sempre com um convidado muito especial para poder compartilhar com a gente sua experiência, sua trajetória, seus ensinamentos, e hoje não será diferente. Então, queria dar uma boa tarde a todos os 188, o número está indo ali, 189, 190, 191, daqui a pouco a sala está cheia, a gente vai abrir a lista de transmissão. E eu quero, antes de passar a palavra a quem vai brilhar, eu queria dizer que hoje é um dia que marcou a história do mundo enquanto intolerância, enquanto não compreensão da importância de sermos verdadeiramente irmãos e fraternos. 11 de setembro de 2001, o mundo, nesse momento, estava consternado, ainda sem saber direito o que tinha acontecido em Nova York com as Torres Gêmeas. Eu quero fazer uma homenagem nesse momento que vivemos de pandemia aos 2.996 que naquele dia perderam suas vidas. Foram desses, 125 estavam no Pentágono, que é o órgão de defesa dos Estados Unidos, 343 bombeiros deram suas vidas para salvar outras vidas, 23 policiais deram suas vidas para salvar outras vidas, 37 oficiais que trabalhavam no porto de Nova York deram suas vidas para salvar outras vidas. O complexo do World Trade Center, naquela oportunidade, todos os dias, numa manhã, a partir das 8h46, 10h28 do Brasil, a última torre vai abaixo, via de regra tinha 50 mil pessoas naquele complexo. E naquele dia, por incrível que pareça, só tinha 17.400 pessoas. Foram 4 aviões envolvidos naquela operação, vocês devem lembrar, um em cada torre. O outro caiu no Pentágono e matou imediatamente 125 pessoas de um local de trabalho do Pentágono, e por incrível que pareça, um único funcionário daquele local não foi trabalhar naquele dia, porque estava indo a Nova York e estava em um dos aviões que chocou-se com a Torre Gêmea. Logo, todos daquele setor do Pentágono também perderam suas vidas. O outro avião, 2 na Torre Gêmeas, 1 no Pentágono. O outro avião atrasou 20 minutos. Isso fez com que as pessoas dentro do avião souberam pelas redes, e naquela época era ano 2001, não tinha como temos hoje, WhatsApp, isso tudo, mas descobriram o que estava acontecendo e acabaram tomando o avião, e o avião caiu no interior de uma cidade. Esse avião ia em direção ao Capitólio americano. Interessante que eram 2 Boeings, um Boeing 757, 2 Boeing 757. Total de pessoas que cabe nesses 2 Boeings, 558 passageiros. Os outros 2 eram Boeing 767. Total de passageiros que cabe num avião desse,
somando os dois, 750 pessoas. Logo, em média, esses 4 voos tinha sempre muita gente. E quando estava cheio, tinha sempre 1.308 pessoas. E naquele dia, por incrível que pareça, tinha 246 pessoas nos 4 voos. Para aqueles que acreditam em Deus e para aqueles que não acreditam em alguém muito mais supremo e muito mais forte e grandioso, Deus trabalhou muito naquele dia. E fez com que muita gente se atrasasse para chegar no World Trade Center. E assim por diante. Mas eu vou, em homenagem a essas pessoas, eu vou ficar 1 minuto, e nós vamos, se vocês me permitirem, e a sala agora tem 250 participantes, e abrimos a lista de transmissão, eu vou aqui, em homenagem a essas pessoas, propor a vocês 1 minuto de silêncio. Muito bem, homenagens feitas, quem parte, com certeza não nos quer ver triste, e sim com o sentimento da saudade. Saudade nada mais é do que vivermos o aqui e agora na sua plenitude, e nos alegrarmos pelos momentos vividos que nós vivemos com aqueles que já partiram. A vida segue, e vamos viver intensamente a vida que nós estamos vivendo e agradecer a cada momento e a cada dia da nossa vida. E hoje estamos aqui para falarmos de educação, comunicação, tecnologia, com a nossa gigante Raquel. Raquel, eu, como todos na rede sabem, eu não conhecia ninguém na rede. E tive a alegria de já conhecer a Raquel na minha chegada, em 2017. Raquel foi apresentada pelo Vânio como nossa gerente, e hoje é nossa diretora de educação fundamental. Raquel, pedagoga, tem mestrado e doutorado em educação, e a sua linha de pesquisa justamente é educação, tecnologia e comunicação. Professora de tecnologia da nossa rede há mais de 10 anos, e vem em tempos de pandemia, junto com sua equipe, reinventando a educação, com a participação, obviamente, de todos os nossos profissionais da rede, que fica mais um aqui, registro do lindo trabalho que todos estão fazendo para mantermos vínculos, para mantermos a educação e para preservarmos as vidas das nossas crianças, das nossas famílias, em homenagem ao trabalho que todos os profissionais de saúde do nosso município estão fazendo arduamente todos os dias para manter a gente com saúde. Raquel, com muita alegria anuncio a tua presença, fica à vontade, conforme é sempre combinado, e você, eu tive a honra de tê-la semana passada conduzindo esse trabalho, porque não pude estar aqui, conduziu com maestria a fala da queridíssima professora Kátia, que deu um show. Passo a palavra a você, Raquel, tens aí de 30 a 40 minutos, 40 minutos para falar sobre o teu tema, e depois, então, nós vamos abrir as perguntas, ao debate, e assim por diante. Fique à vontade, Raquel. Obrigada, professor Maurício, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, professor, por sua gentileza e generosidade sempre, quando fala sobre mim, sobre o meu trabalho. É um trabalho coletivo, como o senhor mesmo citou, um trabalho coletivo de rede.
Hoje à tarde vamos conversar bastante justamente sobre essas novas formas de ser, estar, interagir, conviver, aprender, intensificadas agora na pandemia pela cultura digital e até, por vezes, a única forma que a gente tem de conviver é essa convivência, a convivência do ciberespaço, do espaço virtual. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, que nada mais será do que uma conversa entre educadores, eu aproveito a sua fala e estendo a todos os nossos profissionais da rede a minha homenagem, os meus parabéns pelos desafios que todos vêm enfrentando, mas pelas práticas pedagógicas, e aqui vou pedir licença para denominá-las como educomunicativas por essa rede, um portal educacional que foi construído pelo coletivo de redes, que tem a identidade das nossas unidades, e aí tendo a identidade das nossas unidades, os nossos núcleos, polos da EJA, das nossas conveniadas, tem a identidade de todos preservadas. Então, eu tenho o maior orgulho dessa construção coletiva nossa de rede. Destaco aqui, claro, sempre o trabalho de todos da nossa equipe, a Lisandra sempre uma grande parceira, hoje vai estar aqui comigo também, sendo minha parceira na transmissão e ajudando com a apresentação. Tá tudo certo, Lila? Não? Problemas técnicos, né, quando a gente vai conversar de educação, comunicação e tecnologia, o que aconteceu? Nós estamos aqui na secretaria, eu e a Lisandra, aqui na DEF, como a sala lotou, a Lisandra caiu e não conseguiu retornar. Mas tudo bem, não tem problema, a gente vai dar um jeitinho aqui e vai colocar a apresentação de outra forma. Havíamos programado de um jeito, mas não tem problema. Tecnologia é isso, gente. Quando a gente menos espera, acontece um pequeno probleminha. Raquel, estás aí? O Caís também. Bem, o Eduardo foi salvar ali a Raquel. Vamos aguardar um pouquinho. A Raquel está colocando a apresentação. Ah, beleza. Excelente, não caí, Raquel. Não, só desliguei o microfone por causa dos ruídos da digitação. Entendi. Está carregando Maravilha. A apresentação. Se não tiver apresentação, a gente fala mesmo sem apresentação, a apresentação é mais para ficar mais lúdico para vocês, mais estético, enfim. Quando a gente começa a falar sobre... Tá um tamanho bom para vocês, a apresentação? Tudo certo, Raquel? Sim? Tá. Então, vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre educação, comunicação e tecnologia... surgem alguns conceitos e, claro, cada um na sua formação, no seu percurso formativo, acadêmico, carrega com si algumas referências e algumas teorias que discute. Aqui não vai ser o espaço para a gente aprofundar teorias, mas eu preciso trazer para vocês algumas concepções e percepções que me formam e formam o meu olhar a partir desse tema. Então, quando a gente fala de educação, comunicação e tecnologia, nós estamos pensando nessas novas formas, nesses novos processos, da disponibilização e construção do conhecimento e também, por que não dizer, do armazenamento desses conhecimentos, quando a gente fala desses conhecimentos produzidos a partir dessa inter-relação da educação, comunicação e tecnologia. E eu sempre vou partir desse lugar de fala, que é a educomunicação, né? A educomunicação, a gente parte do pressuposto de que a relação da educação com a tecnologia não é apenas a inserção de recursos tecnológicos nas escolas, nos espaços educativos, mas sim uma nova lógica de atuação pedagógica com a educação e para a comunicação. É trazer
argumentos é trazer o campo da comunicação para o diálogo também com a educação. E aí partimos do referencial teórico de Paulo Freire, a comunicação dialógica. Para quem não sabe, Paulo Freire, além de uma referência na educação, ele é considerado uma grande referência da América Latina no campo da comunicação. O mundo inteiro estuda Paulo Freire, na Espanha, na Europa, principalmente, fortemente, as suas teorias de comunicação. Então, pensar essa relação de educação, comunicação e tecnologia a partir da educomunicação é a gente pensar nesses novos modos de atuação, de modo que a gente perceba os movimentos comunicativos que acontecem na educação, as relações comunicativas entre professores, estudantes, equipe diretiva, comunidade escolar, enfim, todos os atores que fazem parte deste processo. E aí, falar de cultura digital neste cenário é pensarmos os nossos hábitos, práticas e as relações que se estabelecem em torno das tecnologias digitais. E a ideia hoje é a gente justamente refletir sobre essa nossa atuação na cultura digital, esses novos modos de conviver, de aprender, de ensinar a partir da cultura digital, para que a gente se perceba nesse processo, depois a gente pensar como é que a gente faz a discussão com os nossos estudantes. É muito importante que nós possamos refletir sobre os nossos processos, sobre as nossas atuações nesse espaço, para que depois a gente construa discussões e leve para os nossos estudantes. Então, para começar, eu trago uma imagem, uma pergunta, né, e é proposital que esse smartphone seja justamente o smartphone da Apple, né, que representa para muitas discussões e muitas abordagens, um símbolo do consumismo, um símbolo exacerbado de uma cultura estética. E fica a pergunta, somos reféns dos nossos smartphones? Quem aí se coloca nessa situação? Será que nós somos reféns? Será que a gente consegue se desligar dele? Ou a gente almoça com ele do lado, a gente vai ao banheiro com o telefone, a gente faz tudo com o nosso telefone e ele praticamente nos engole e nós nos tornamos praticamente o nosso celular, né? A reflexão. Deu? Não? Deu o vídeo? Deu? Então, eu trouxe um vídeo para vocês, esse videozinho, eu acho ele bem ilustrativo, não se assustem, tá? É para maiores de 18 anos. Foi, Lila? Sarah thought she met the perfect man. No, it's a cute photo of us. Let me tag you. But what she got Oh, not on Facebook. was the perfect nightmare. What? Yeah, no, not many. Social media. Social media. Social media. Oh, this can't be happening. Oh, not on Facebook. Can't find him anywhere. Yeah, no, not many. Social How am I media. supposed to find pictures of his ex? So Snapchat, WhatsApp, Facebook, he's not on anything? Well, how does he send you a dick pic? He doesn't. I've only ever seen his dick in person. Oh my God. I don't know what to do. Well, I took a great picture of my boobs earlier. And I didn't know what to send it to. It's gonna be okay. Is it? Is it? They don't know what he did last summer because it's not on Facebook. He's untraceable. He's completely off the grid. A ghost, if you will. He's not on Insta, LinkedIn, or Pinterest. And if you think he's on SnapMap, you're crazy. I mean, the man has no digital footprint. He's never even had a MySpace. Who is he? I don't know. Oh, not on Facebook. What? Yeah, no, not many. Social media. You only like have an opinion on something. How do you voice it? I'm not supposed to just tell it to the nearest person. What is this? I think it's an actual photo album. Where's the comment section?
does he know if people like them? Oh my god. None of the photos have filters on them. Oh! Get out of there, Sarah! Get out of there now! E daí, o que acharam do videozinho? Muitos eu vi que colocaram que já conheciam, eu acho esse vídeo engraçado, brinquei com vocês que é para maior de 18 anos, né? Então, não tem como a gente reproduzir para os nossos estudantes do ensino fundamental, e a EJA, quem sabe, dê para a gente discutir, mas para a gente se perceber um pouco nesse movimento, dessa essa nossa nova forma de agir, de interagir, de se comunicar. Por vezes nós entramos, parece que no modo automático, e a gente não reflete muito sobre o que a gente vem fazendo, como a gente vem fazendo, e nesse período da pandemia, todas essas relações, elas estão muito mais latentes e exacerbadas, porque nós acabamos tendo mais acesso a essas tecnologias, e qual é o uso que a gente faz, essa nossa onipresença no ciberespaço, de perto, de longe, nós estamos sempre presentes, nós estamos sempre disponíveis, e isso é bom porque a gente estreita os nossos laços, a gente tem novos modelos de sociabilidade, e para esse momento, se nós não tivéssemos essas opções, nós estaríamos, sim, isolados socialmente, né? Então, assim, a gente consegue socializar e nós não nos sentimos tão só a partir desse isolamento, que para mim ele é muito mais físico do que social. Então, o que muda nessa sociedade digital, em rede? Até os anos 2000, nós precisávamos estar conectado, quer dizer, a gente precisava sentar no computador, abrir, conectar, tínhamos aquela conexão de escada, que quando a gente conseguia acessar, pum, caía, começava tudo de novo. E a partir dos anos 2000, a gente alcança um novo cenário, que é o cenário da hiperconexão, em que a gente é conectado. Então, a gente não precisa de um computador para nos conectar. A partir dos nossos smartphones, nós estamos conectados a todo tempo, desde que a gente tenha sinal de internet. Ai, meu Deus. Vai. Tem um problema? Microfone. Tá indo, Raquel? Toca a ficha. Tá indo? A Lila falou que tinha travado. Faz aí. Eita. Então, para a gente pensar em todos esses aspectos, vamos pensar como que a gente acorda, qual é o primeiro contato que a gente tem, e eu, pelo menos, já acordo com o meu celular, me levanto, checo a temperatura, dou uma olhadinha na previsão do tempo, aí dou uma olhadinha nos e-mails, vou tomando café, enfim, ele faz parte do nosso dia a dia, e cada vez mais nós precisamos desses não-humanos inteligentes para que a gente consiga conviver nessa sociedade digital, nessa sociedade em rede. Mas aí, quando a gente pensa nessa sociedade digital, nessa sociedade em rede, nos vem certos limites, certas possibilidades que a gente precisa pensar um pouquinho, né? E a gente, como eu falei no início, a gente pensa, a gente reflete sobre o nosso modo de agir, para que nós consigamos nos entender nesse processo, para depois a gente discutir com as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos adultos e nossos idosos. Então, todas essas pressões que, por vezes, a gente sofre, eu não sei se vocês estão vendo a imagem, estão? Vou visualizar, mas não vou responder agora, né? Essa pressão da resposta pronta, da resposta automática, quer dizer, nós temos os nossos compromissos, principalmente de trabalho, mas que tirar um pouquinho essa pressão da gente, que tudo bem se eu não puder responder imediatamente, se eu puder refletir um pouco, pensar um pouco, ou então a outra fotinho que eu trouxe para a gente pensar um pouquinho assim, tá podendo falar, né? A pessoa manda mensagem ali 1 e pouco, e meia-noite a pessoa responde, claro, diga. Então, essa lacuna de tempo, o que muda na nossa vida, quais as interferências que a gente sofre, e também a forma como a gente interage, quer dizer, poxa vida, será que eu preciso toda hora perguntar para a pessoa, tá podendo falar, posso te ligar, ou eu já posso conversar, já deixo descrito ali o assunto que eu preciso discutir, e quando a pessoa visualizar, ela vai visualizar, vai responder, vai conversar. Então, assim,
Existe também uma etiqueta no ciberespaço, na cultura digital, na sociedade digital, existem aprendizagens que a gente precisa acessar, mas o que eu queria trazer para vocês para aliviar um pouco a nossa angústia, a nossa ansiedade? Tudo isso é relativamente novo. Nós, a nossa geração, e as gerações mais velhas, principalmente, nós estamos aprendendo a lidar nessa cultura digital. Eu fiz uma linha do tempo da comunicação para vocês perceberem um pouco isso. Quer dizer, se vocês visualizarem, somente a partir dos anos 2000 é que a gente teve esse acesso ampliado da internet sem fio, da wireless, e mesmo assim, o acesso ele foi promovido, mas ele foi muito limitado no início para as empresas, para quem tinha um poder aquisitivo maior. Hoje, sim, que a gente pode dizer que a gente expandiu o acesso a partir de outras formas, como o 4G, por exemplo, porque se nós pensarmos hoje ainda, aqui em Florianópolis, algumas localidades do centro, as localidades que a gente conhece como os morros da cidade, não chega o wireless. Então, se aquelas pessoas daquela comunidade não tiverem condições de ter um smartphone e uma internet 4G, uma internet pacote de dados, a gente não vai garantir o acesso, a gente não vai garantir uma cidadania digital para essas pessoas, porque eles não vão ter condições de acesso a esse mundo digital. Mas, voltando à nossa linha do tempo, olha só, o Orkut, que foi algo que ganhou os brasileiros de maneira avassaladora, né, a gente gostava muito de interagir no Orkut, depois veio o Facebook. Olhem como o YouTube é relativamente novo, é 2005, quando foi fundado o YouTube, e a gente não para pensar que até a fundação do YouTube, nós não tínhamos esse acesso aos vídeos online como a gente tem hoje. Não era possível essa disponibilidade, essa vinculação dos conteúdos, como é possível hoje. Então, como mudou, como ampliou todo o nosso leque de acesso à informação e situações de conhecimento e de aprendizagem também. 2007 é lançado o iPhone, e aí começa a era dos smartphones. 2009 é fundado o WhatsApp, e o WhatsApp inicialmente ele não era tão usado aqui no Brasil, e ele foi evoluindo a partir dos seus usos. Inicialmente a gente só podia mandar mensagens de texto. A partir dos usos, depois a gente começou a mandar áudio, imagem, vídeo. Hoje a gente pode fazer ligações com até 8 participantes. Mas a gente vivenciou muito o movimento do SMS, que era até meio louco da gente pensar hoje. Eu lembro que a gente tinha que entrar no computador, botar um número, nosso número, um número do destinatário, digitar a mensagem e olhar no computador, no telefone, quer dizer, recebíamos a mensagem no telefone, mas digitávamos ela no computador, enviávamos ela pelo computador. E isso parece absurdo para a gente pensar hoje, mas foi a partir dessa evolução, dessa interação, que surgiram os aplicativos de bate-papo, de conversa. E aí vem o Instagram e todo esse processo, os nossos estudantes, nossas crianças, os nossos adolescentes fazem parte desse universo. É claro que, a partir do momento que eles observaram que o pai, a mãe, a tia, a família, o professor estavam cada vez mais migrando para o Facebook, eles começaram a deixar de usar, porque eles cada vez mais, eles se encontram nos seus grupos, nos seus nichos, né, ou, se a gente aprofundar um pouco a discussão, nas suas bolhas, né? Não quer dizer que nós não tenhamos as nossas bolhas na nossa rede social, que é a rede que a gente forma a partir das pessoas que a gente dialoga no nosso espaço. E aí, quando a gente pensa nessa sociedade digital em rede, a gente tem que fazer várias discussões a partir daquilo que é postado, do conteúdo que a gente posta, da forma como a gente posta. Antes dessas interações em rede, antes do que muitos autores chamam Web 2.0, 3.0, agora tem até 4.0, quer dizer, essa interação, a comunicação, ela passou a ser muito mais autoral. Nós conseguimos produzir mídias ou compartilhar notícias, compartilhar conhecimento. Até então, a gente recebia mídia em massa. Então, para a gente pensar, assim, no que a gente compartilha, como a gente compartilha, e algumas análises que a gente faz. Essa foto, ela circulou em pessoas que eu tenho na minha rede social.
divulgaram, e eu presto muita atenção em alguns comentários e fico analisando algumas situações. A partir dessa imagem, assim, choveu compartilhamentos com a legenda: meu Deus, essa menina não sabe o que é MPB, essa menina tá aí com o Gilberto Gil e tá com o fone ouvindo música pelo celular. O que eu quero chamar a atenção para vocês e para nós nessa reflexão que a gente tem a partir do nosso olhar educativo? A gente tem que ter um pouco de cuidado, às vezes, com o juízo de valor que a gente emite, no conteúdo que a gente veicula, que a gente compartilha, sem antes saber o que está por trás dessa rede de associações que realmente aconteceu nesse cenário, nessa foto. Então, a gente pode fazer várias leituras dessa foto. A gente pode pensar que eles conviveram um tempo nessa sala, nesse sofá, e que, de repente, ela tietou tanto Gilberto Gil, que ele pegou o violão, deu uma descartada nela, porque não aguentava mais de tanto que a menina tietava. Pode ser que realmente ela não conheça o Gilberto Gil, e aí entra uma discussão sobre as referências midiáticas dos nossos estudantes e as nossas referências midiáticas. Então, a gente não pode impor nem o nosso gosto musical, não é mesmo? Mas também não as nossas referências. Nem sempre as nossas referências vão ser as referências dos nossos estudantes, dos nossos filhos, das crianças com quem a gente convive. Mas a gente precisa discutir com eles, mostrar as possibilidades, só que a gente tem que cuidar um pouquinho essa questão do juízo de valor em tudo aquilo que a gente veicula, compartilha. Outra imagem também que eu gosto muito de trazer para essa discussão para que a gente reflita um pouco por que a gente armazena tudo, por que a gente grava tudo. Os nossos celulares, eles vêm cada vez mais com uma capacidade maior de memória, e a gente tem uma tendência a tudo filmar, a tudo registrar, e a não, por vezes, aproveitar o momento. E aqui eu não quero tecer crítica, eu não estou criticando quem filma, quem fotografa, nada disso. Eu só quero trazer para vocês essa reflexão. Essa foto eu tirei, é uma foto minha, o meu filho era pequeno nessa época, e era uma apresentação teatral na rua. E ele estava encantado com aquela apresentação, e ele queria muito ver. E aí, o momento que todo mundo levantou o braço para filmar, eu comecei a ficar pensando, me desliguei um pouco daquele cenário e comecei realmente a refletir, a pensar e a observar que enquanto a gente filma, por vezes a gente olha para o lado, a gente faz outra coisa. E aí eu pensei, nas minhas memórias do celular, será que eu volto? Será que eu realmente uso? Será que quando eu estou num evento, num congresso, e eu filmo, e eu fico toda hora batendo foto, eu volto? Não necessariamente eu volto, e por vezes eu comecei a pensar, não, eu não estou entregue no momento, eu não estou armazenando para eu assistir depois, eu não assisto nem depois e nem agora. E também, né, a gente incomoda muito quem está atrás, quando começa aquele negócio de levanta a mão, todo mundo levanta a mão, e a gente tem que pensar um pouquinho também no outro, né, respeitar um pouco o espaço do outro, que realmente, assim, se tratando de criança ou uma pessoa com uma estatura menor, não enxerga nada, não participa de nada, e nem sequer consegue filmar o que está posto. E aí a gente entra numa discussão que ela traz uma certa polêmica, mas eu gostaria também de tocar nessa discussão, né, em tempos de cultura digital e de pandemia, né, as mídias sociais e a era das pós-verdades, e essa charge engraçada, ou não, penso, logo existo, acredito, logo estou certo. O que é uma pós-verdade, né? O que é esse limite tênue entre liberdade de expressão e ataque a direitos? Então, a gente tem que fazer sempre essa reflexão em nome dessa liberdade de expressão que nós temos e que nós somos produtores, como eu falei no início, de mídia, e nós compartilhamos conteúdo, mas também nós não podemos dizer qualquer coisa em qualquer situação. Nós temos que pensar sempre nessa reflexão antes de vincularmos qualquer notícia, qualquer ação, qualquer juízo de valores, para não cairmos em reducionismos, e também para a gente pensar assim, poxa, vamos fazer uma reflexão, a internet deveria ser o lugar onde o diferente circula, quer dizer, a gente tem outros acessos à informação, a gente tem outros acessos de notícias, eu não preciso me alimentar de um único site de notícias ou de um único canal de notícias, então, logo, a internet é o lugar para a divergência, para as diversas opiniões,
mas por vezes nós ficamos interagindo somente naquela nossa bolha, e a gente vive naquela nossa bolha de pensamentos, e a gente não admite que o de fora entre para fazer qualquer inserção, né? Comumente a gente vê, essa timeline é minha, se você quiser criticar, vá falar em outro lugar. E aí, eu sempre fico pensando, mas por que você compartilha com todas aquelas pessoas se você não quer exercer debate? Então, por que a gente interage, logo a gente não quer que o outro venha e imita a sua opinião? E que opinião é essa? Então, para a gente pensar bastante nessa definição e nessa linha tênue entre liberdade de expressão e ataque a direitos. E aí, eu convido vocês para explorar a Base Nacional Comum Curricular, e, para mim, a maior aprendizagem que a base traz, e a maior contribuição, é justamente essa discussão da cultura digital, é reconhecer a comunicação como uma linguagem de expressão, e a base, esse é um texto da base, que diz o seguinte: é preciso saber reconhecer os discursos de ódio, refletir sobre os limites entre liberdade de expressão e ataque a direitos, aprender a debater ideias, considerando posições e argumentos contrários. Se a gente parar bem para pensar, poderia ter sido Paulo Freire a escrever essa referência na base, se a gente pensar em comunicação dialógica, em relação dialógica com o outro, educomunicação, respeitar a opinião do outro, argumentar a partir de fatos, e não apenas porque eu acredito e eu vou carregar aquela minha verdade absoluta até o fim, e não vou me abrir para nem outra discussão. Então, eu trago aqui uma citação do Paulo Freire, pensando assim, o que ele diria num momento desses? E trago para a gente conversar sobre o que é a autonomia. E aí é um pouco até contraditório a gente fazer essa reflexão, talvez, por exemplo, do uso dos celulares em sala de aula, quando nesse momento o celular, ele acaba sendo para muitas famílias a única mídia, o único meio de comunicação possível para que a gente mantenha o vínculo com os nossos estudantes. Mas a gente passou anos e anos e anos discutindo e pensando em formas de utilizar esse celular de forma pedagógica, com responsabilidade, e a gente não avançou muito nessa discussão, e agora veio a pandemia e nos colocou nesse lugar em que o celular, ele é super importante, eu diria até imprescindível. E aí Paulo Freire vai dizer, na Pedagogia da Autonomia, a liberdade é que vai trazer a responsabilidade frente ao mundo. E ninguém é autônomo para decidir depois. A autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão sendo tomadas. O que isso quer dizer? Não tem como eu educar para a autonomia se eu não possibilitar o exercício da autonomia. Não tem como eu começar a pensar, por exemplo, no uso do WhatsApp, do celular em sala de aula, como mais uma fonte de informação e de acesso ao conhecimento, se eu não iniciar o processo, se eu não começar essa construção com os estudantes, para eles exercerem essa autonomia de quando é o uso e de quando não é o uso, porque também pensar nesses usos, nessa forma híbrida de ensino, não é que tudo está liberado a qualquer hora, a qualquer tempo, é preciso construir essa autonomia, e aí Paulo Freire nos ensina bastante como que a gente pode pensar nessa construção da autonomia. E aí eu trago algumas fotinhos aqui para a gente pensar, né, se nós somos viciados nessas mídias, se elas são um veneno, se elas são um antídoto, mas para chamar atenção, para a gente não cair no reducionismo, não dizer que foram as mídias sociais que afastaram todo mundo, que hoje em dia a gente não convive mais porque a gente perde muito tempo nessas mídias sociais, que as mídias sociais acabaram com as famílias. Não, a gente tem que pensar que elas podem ter sido um veneno em alguns aspectos, ok, podem ter sido um antídoto, podem nos ter trazido outras formas de acesso ao conhecimento, com certeza, né? Eu sempre lembro de uma contribuição numa formação que eu estava realizando, e que duas pessoas estavam dialogando quando um professor falou, mas o problema é que as pessoas perdem muito tempo no Facebook, no Instagram, e não olham mais no olho, e a gente não conversa mais, a gente não interage mais.
Aí, uma menina bem novinha que estava sentada logo à frente, calmamente disse, disse assim, pois é, mas se a gente parar para pensar, nós estamos aqui, no mesmo local, na mesma sala, e ninguém está olhando no olho do outro. Nós estamos falando, nós estamos conversando, mas também a gente não vira para olhar para o outro quando o outro fala. Então, assim, para a gente pensar, será que a culpa é só dessa cultura digital? Como que as relações sociais estão se construindo? Como que é o gerenciamento do nosso tema? Eu vi que foi pedido, e eu peço desculpa, que a gente nunca lembra de fazer a descrição, né, para as pessoas cegas que acompanhem, para os nossos deficientes visuais que acompanhem, então eu vou descrever. Na tela, eu apresento a imagem de uma mão aberta, mostrando vários símbolos de mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, em forma de comprimidos, como se fossem cápsulas de comprimidos. E aí, entrando nesse clima de vilão ou mocinho, eu trago mais uma reflexão, e aí, desculpe se eu não contemplar totalmente a descrição, mas eu vou tentar. Na tela, eu tenho, novamente, uma imagem com 3 macaquinhos, um tapando o olho, cada um com o seu notebook, mexendo no notebook, embaixo a legenda. Não leio, não compreendo, comento, e eu acrescentei, e compartilho. E aí, uma brincadeira que eu trago para vocês também, um outro print do Facebook, de um amigo meu, da minha rede social, em que ele compartilhou essa notícia. Na notícia tem um homem segurando um gibi, um homem ensanguentado, segurando um gibi, visivelmente ele foi agredido, uma menina de mais ou menos uns 10 anos, branca, cabelos castanhos ao ombro, e na legenda diz assim, esse pai que vende gibis para sustentar sua filha foi espancado por 3 taxistas por ser Uber. A cada compartilhamento, o Facebook irá doar 50 centavos. Vamos ajudar. Ao atingir 50 mil compartilhamentos, a Renault do Brasil irá doar o carro Logan para ele melhorar o trabalho de Uber. Fake news. Por quê? Logan é o nome de um personagem do filme The X-Men. Então, eu vi do meu colega, ele compartilhou, e eu chamei ele no privado e disse assim, é fake, isso é cena de um filme. Mas quando eu abri a notícia principal, gente, tinha viralizado de comentário, de compartilhamento, todo mundo solidário, todo mundo querendo ajudar. E aí a gente pensa assim, tá, pois é, a gente compartilhou um fake, como que eu vou saber se é fake e se não é fake? Primeiro, vamos voltar lá atrás, quando eu falei para vocês sobre referência midiática. Então, se a pessoa que tem acesso a essa notícia não é fã do X-Men, não é fã do Wolverine, não conhece o filme, não assistiu esse filme propriamente dita, ela talvez pense, nossa, sente-se solidária, quer compartilhar, quer ajudar. Mas aí é que vem a nossa reflexão. Não podemos compartilhar por instinto tudo que a gente vê, porque por vezes, isso foi, claro, a cena de um filme, mas por trás tem essa propaganda enganosa de que o Facebook vai doar 50 centavos. E se fosse uma conta para depósito desse valor? Como é que seriam as repercussões, quais seriam os prejuízos, notícias que a gente vê circular sobre medicamentos, sobre situações que podem prejudicar o outro? E como é que a gente reage a isso, como é que a gente discute com os nossos estudantes, se nós, educadores, compartilharmos fake news? Se nós, educadores, não lemos até o fim as notícias, se a gente não checa a fonte, se a gente não desconfia do erro do português, se. Então, assim, não tem como nós sabermos tudo e conhecermos tudo, mas a gente precisa prestar muita atenção ao compartilhar aquilo que a gente recebe ou aquilo que a gente acessa. Gente, tudo que eu estou conversando aqui com vocês são situações, nada é novo no nosso universo, é mais para despertar mesmo a nossa consciência crítica, para a gente repensar algumas ações. Pode mudar.
Na BNCC também traz muito uma discussão de que, pensando nesses novos processos de ensino-aprendizagem, na cultura digital, nas novas formas de acesso ao conhecimento, nós precisamos ser capazes de não apenas interpretar um texto escrito, não apenas interpretar uma palestra, mas nós também temos que ter condições críticas de interpretar um GIF, um meme. E aí eu trago alguns memes só para ilustrar essa fala, né? Quer dizer, como que a gente discute com as crianças, com os estudantes, que um meme, ele é racista, ele é preconceituoso, não é engraçado não ter dentista, vem cá, não autorizei ninguém a me fotografar, eu não posso achar uma situação engraçada e transformar disso em meme, eu não posso expor o outro, e a gente tem várias situações, né, com os nossos estudantes, a partir dessa exposição, a partir dessa invasão. Eu tenho que, de novo, novamente, pensar, né, nas referências midiáticas do meu estudante, se eu quiser discutir, trazer para eles exemplos de meme, é muito legal memes também, eu vi que tem alguns professores de tecnologia aqui, e todo mundo nesse cenário tem se aventurado a pensar estratégias diversificadas para a gente trabalhar os temas, os assuntos. Então, olha, aquele ali que eu trouxe é a mesma coisa, se você não vivenciou, não conheceu o Atari, tu não vai fazer relação com a charge, né? Ai, lembra do tempo que nós éramos os videogames da época? Sim, não, porque eu não tenho memória. Então, se você não vivenciou o Atari, realmente você não vai fazer reflexão nenhuma. E aí, só para ser engraçadinha, né, eu trago em minha homenagem, a Ruth é a boazinha, a Raquel é a má, e, novamente, se as pessoas não assistiram, se as pessoas não têm noção do que seja a brincadeira entre a Ruth e a Raquel, também não vão achar a mínima graça de prestar atenção nesse meme. E eu esqueci da descrição novamente, então eu vou descrever. Eu tenho na tela, não é engraçado não ter dentista, tem uma foto de 2 meninos, 2 jovens, que faltam muitos dentes, são 2 meninos brancos, e no fundo tem árvores, e visivelmente parece que tem prédios. Abaixo faço uma relação sobre os videogames, e aí no cenário tem os videogames, um desenho, lixeiras, casca de banana. No outro que eu falo sobre a exposição, é o diálogo entre 2 homens, um branco e um negro, e sobre o convidaram a Rutinha para o Oscar, quem apareceu foi a Raquel, é uma cena com a Glória Pires. Para quem não conhece, a Glória Pires é uma mulher branca, cabelos até o queixo, mais ou menos o comprimento, e foi uma brincadeira naquele Oscar que ela estava completamente mal-humorada e parecia não querer estar naquele lugar e naquele espaço. E aí, eu já estou falando demais, né, professor? Eu já vou caminhando para as nossas reflexões, eu trago algumas reflexões para a gente pensar nesse universo nosso, do dia a dia, das nossas unidades. Quando a gente vê esse cartaz, eu trago um cartaz, nesse cartaz tem várias caixas de papelão, ao centro uma caixa escrito o que é, ao lado esquerdo da tela um bonequinho que olha para a caixa representando o adulto e pensa, é uma caixa. Do lado direito, a gente tem a descrição das crianças imaginando o que seria aquela caixa. E aí, para a primeira criança, ela reproduz no seu imaginário um forte, a segunda criança reproduz um carro, a terceira criança reproduz uma casa e a quarta criança reproduz um castelo. Então, a partir da caixa, nós, adultos, por vezes enxergamos somente uma caixa, mas as crianças, elas despertam para a sua criatividade e elas podem, a partir daquela caixa, construir o cenário que elas desejarem. E aí eu trago para a nossa reflexão. O que como despertar a criatividade das nossas crianças, dos nossos estudantes, o que é a aprendizagem ativa, a gente ouve tanto falar sobre metodologia ativa, o que é ser ativo no seu processo de ensino-aprendizagem? E a possibilidade da cultura maker na educação, é possível?
que é a cultura maker? É o maker, o mão na massa, o faça você mesmo. Vejam, nenhuma novidade nessas 3 situações, nenhuma novidade nessas perguntas. Nós já sabemos como é importante despertarmos a criatividade dos nossos estudantes. Mas será que a gente desperta? Será que a gente dá a possibilidade para que eles sejam os construtores das suas aprendizagens, que eles sejam ativos no seu processo de ensino-aprendizagem? O que é aprendizagem ativa? O que é construção ativa da aprendizagem? O que é uma cultura maker? Cultura maker pode ser disponibilizar essa caixa e alguns equipamentos, alguns artefatos, e deixar que a criança seja ativa no seu processo de aprendizagem e use a sua criatividade para desenvolver o que ela entender como possível naquele momento para aquela caixa. E eles fazem isso no dia a dia deles. A gente vivencia isso muito na primeira infância. E com o tempo parece que a gente meio que vai perdendo um pouco a criatividade, parece que a gente vai se encaixando em alguns modelos, em alguns padrões, em que a gente tem que sempre produzir daquele jeito, daquela forma. Então, pensar aprendizagem ativa, pensar metodologia ativa, pensar em cultura maker, não é de forma nenhuma reinventar a roda, não é de forma nenhuma trazer novos conceitos, locubrar novos conceitos, não, é para a gente observar as nossas práticas e pensar de que forma a gente pode proporcionar essa metodologia ativa de ensino e aprendizagem para os nossos estudantes. E aí, eu só vou conseguir pensar isso se eu entender quem é o meu estudante e como ele aprende na cultura digital. E aí, eu trago alguns conceitos para todo mundo ficar com gostinho de aprofundar depois. Eu preciso discutir um pouco e aprofundar o que é alfabetização midiática, quer dizer, como que eu consigo fazer essa discussão, chegar para os meus estudantes, desde muito cedo, e fornecer essa alfabetização midiática, quer dizer, que eles sejam possíveis de compreender a mídia de forma crítica, que eles consigam interpretar as diversas manifestações midiáticas, que eles consigam selecionar aquele conteúdo, que eles consigam saber o que é fake news, que eles consigam entender as notícias, quando as notícias elas são completamente manipuladas pela mídia, o que está por trás da teoria da persuasão, quer dizer, por que uma notícia ela é sempre dada de um modo que convença a quem queira convencer. Isso é alfabetização midiática, alfabetizar eles para essa leitura crítica das mídias. Letramento digital é outro conceito que a gente discute nas nossas formações, voltada para esse tema, e pensar em como a gente vai letrar os nossos estudantes, e até mesmo nós, nesse espaço da cultura digital, da educação, da comunicação e da tecnologia, como é que eu ensino a utilizar as diversas ferramentas, como é que eu ensino o meu estudante a utilizar um editor de texto. Veja bem, não é eu fazer aula de informática como a gente fez lá na nossa época, e aí posicionar os dedos para digitar e fazer aula de digitação, ou na máquina de escrever para quem é um pouquinho mais antiguinho, assim como eu, de digitação. A gente pensar novamente nesse processo ativo, nessa construção da criatividade do estudante, e a gente elaborar, por exemplo, a construção de diversos gêneros discursivos, mas não só no papel. Pode ser também no papel, mas também possibilitar a escrita online, a escrita digital, a leitura digital. Por que não ensinar o meu estudante lá da EJA, meu adulto, meu idoso, que não sabe mexer no celular, mas que tem o celular, porque ele se viu obrigado a adquirir o celular para poder se comunicar. Por que não, numa aula, eu ensinar ele a mandar um áudio, a fazer pesquisa no celular? Isso é letramento digital. Aprendizagem ubíqua, a gente não vai aprofundar muito, parece um termo muito novo, mas não é só porque os teóricos trazem como ubiquidade, que está presente a todo momento, que a gente tem vários acessos. Aprendizagem ubíqua é a gente pensar um pouquinho, tá? Também nessas situações de aprendizagem. Veja bem, não estou dizendo que a sala de aula não é um espaço, não estou menosprezando o espaço da sala de aula, mas é a gente reconhecer também outras situações de aprendizagem para além dos muros escolares. É saber que
tem aprendizagem num passeio, é saber que tem aprendizagem em todas as relações que a criança estabelece, em todos os contextos sociais. A gente aprende a todo momento. Aprendizagem ubíqua quer dizer isso. Estou aqui com vocês aprendendo, vocês estão aprendendo alguma coisa, a gente vai aprender nessa nossa relação hoje. E aí, o ensino híbrido, que tem sido muito falado agora, né, nesse cenário da pandemia, como que a gente pensa em modelos híbridos de ensino e aprendizagem, e pensar em ensino híbrido, novamente, não é descartar o livro, não é descartar o caderno, não é descartar a escrita manual, mas é incorporar à nossa prática a escrita digital, como eu já trouxe para vocês, é trazer o celular para ampliar a pesquisa, é eu poder pesquisar no livro, mas tirar uma dúvida online no meu celular, é trazer tudo isso para o espaço da sala de aula, é possibilitar essa aprendizagem, é ampliar as oportunidades para os nossos estudantes. E aí, a nossa atuação pedagógica, claro, né, a gente parte das nossas perguntas, sempre quando a gente vai organizar o nosso planejamento, o nosso plano de aula, e aí o que muda nessas nossas perguntas, né, o que ensinar, o que eu vou ensinar, e a gente tem a nossa proposta curricular, o nosso currículo, os conceitos que a gente precisa ensinar, mas e para além desse currículo prescrito? O que eu preciso ensinar? Que ferramentas eu preciso fornecer para que esses estudantes sejam capazes de adquirir uma cidadania digital, que eles sejam capazes de conviver e interpretar esse mundo novo que se coloca para eles e para nós. Como que eu vou ensinar? Como que eu vou usar essas metodologias ativas? Como que eu vou pensar num contexto maker para os meus estudantes? Preciso de grandes tecnologias? Não preciso de grandes tecnologias. Vocês viram ali, uma caixa pode ser um cenário maker, um contexto maker para as crianças. Para nós temos que, talvez, reaprender aquilo que nós fazíamos quando nós éramos crianças. Por que ensinar? Por que eu vou ensinar aquele conteúdo, aquele conceito? Faz sentido? Tem significado para o meu estudante? E para quem eu vou estudar? Quem é esse meu estudante? Quais são as referências midiáticas dele? Quais são as referências sociais, culturais, econômicas? Porque nada disso foi descartado, nada disso deixou de ser importante quando a gente vai pensar na nossa atuação pedagógica. A realidade do nosso estudante, ou como o nosso secretário sempre gosta de frisar, e eu gosto muito também, né, o mundo real. E aí, eu termino, porque eu já falei demais, né, todo professor fala demais, não tem jeito, muita coisa para dizer. Eu termino com uma mensagem para nós, da Lúcia Santaella, que é uma autora que eu gosto bastante, que diz o seguinte: o pensamento entra pela porta da percepção e sai pela porta da ação deliberada. Portanto, alimentar pensamentos capazes de descobrir o que a realidade, por mais nevasta que pareça, também apresenta de positivo e promissor, é uma maneira de agir no mundo de modo a contribuir para que seu lado razoável cresça e prevaleça. Embora o cinismo e a melancolia nos rondem, não é possível viver sem apostar no porvir, principalmente quando estamos rodeados de crianças, jovens, adultos, idosos, cuja esperança não pode ser perdida. Eu acho que fecha muito bem com o período que a gente vem enfrentando. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Engraçado, né? Como é legal a gente conversar e a gente descobrir. A Lúcia Santaella, eu gosto muito dela, já li muitos artigos dela, gosto muito dela, e eu nunca conversei com a Raquel sobre ela, creio eu. E a Raquel fechou a live justamente falando sobre ela. Nós vamos abrir para as perguntas que eu vou ler aqui. Antes eu queria fazer alguns comentários que a Raquel falou, né? Eu gosto muito da frase do Humberto Eco, que diz que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Tá? E foi Humberto Eco que falou isso num seminário, na verdade, e eu acredito que ele nunca escreveu isso, ele falou num seminário.
E, na verdade, é um pouco isso, né? Hoje, na internet, você vai lá, nas redes sociais, você digita as coisas, e as pessoas passam a comentar aquilo. Eu queria depois, Raquel, que tu comentasse um pouco sobre isso, e a relação disso com a educação. Por que eu estou falando isso? Nós estamos aqui com 249 aqui na nossa live, e a sala cheia na transmissão também, e provavelmente vocês vivem hoje, a partir do WhatsApp, uma enxurrada de informações que, com certeza, vocês não fazem isso, que é passar para frente sem ler. Passar para frente sem ler. Apenas bate a foto daquilo que está escrito na sua mente e passa para frente. Queria, Raquel, se tu pudesse depois falar um pouquinho do quanto isso pode ser trágico para a educação, se tu puderes falar. Eu também, Raquel, queria que tu comentasses o seguinte: você falou muito do Paulo Freire, né, o nosso patrono da educação brasileira, tão criticado por aqueles que nunca o leram, né? E Paulo Freire também tem uma frase que eu vejo, eu tenho várias que eu gosto, né, já li muitos livros do Paulo Freire, mas tem uma frase que ela me encanta, porque você falou que eu falo sempre do mundo real, Raquel, e o Paulo Freire tem uma frase que diz assim: a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. E eu acredito, Raquel, e quem me conhece sabe, eu sempre busco ver o lado bom das coisas, por maior que seja a tragédia. Nós vivemos um momento de pandemia que nós colocamos à prova a capacidade que nossos professores tinham, e alguns questionavam se tinham ou não, de se reinventar, né? E o mundo real da tecnologia, ele é diferente a questão do aprendizado, né? Aqueles que têm a minha idade, ou mais, que estão na live, não sei se tem algum, eu tenho 48 anos, quando eu ganhava na minha infância um brinquedinho, né, eu saía a ler o manual. Não sei se os jovens que estão nessa sala sabem o que eu estou dizendo. Manual significa, se você ganha ou compra um celular iPhone, você tem um manual desse tamanho que antes de ligar, você tem medo de pegar na coisa, você sai a ler o manual. Hoje as crianças, se perguntar para uma criança, um estudante, o que é manual, e a gente explicar o que é manual, ele vai dizer assim, então, mas por que não pega e sai a funcionar? E a descobrir, né? E aí, Raquel, eu tenho um depoimento de uma professora da nossa rede, onde ela disse que perto da aposentadoria, ela teve que ir aprender a gravar aulas, vídeos, e o neto está ajudando. E não teve manual. Então, eu queria que tu falasse um pouco, Raquel, um pouco mais, dessa questão que a tecnologia, a educomunicação, a tecnologia na educação proporcionou a nós todos, de que a gente aprende fazendo. A gente não aprende primeiro estudando, primeiro lendo o manual. Eu sempre dou o exemplo de uma aula de natação, quem aqui se matriculou numa aula. O professor não senta com todo mundo e diz como é que é nadar. O professor diz, entra na piscina e vamos começar a nadar. Então, Raquel, se tu puder em 2 minutos falar um pouquinho dessas duas questões de maneira mais objetiva, e depois eu vou abrir também e vou ler algumas perguntas que já tem aqui. Bom, só suas reflexões já dariam um colóquio, né, professor? Partindo do pressuposto de Paulo Freire, né? Aí o tema, viu, Raquel? Raquel, o tema para o nosso COEB, em fevereiro de 2021. Oi? Tema do COEB, em fevereiro de 2021. Vai ser outro. Então, Paulo Freire, ele nos explica muito a importância da gente fazer
essa relação da teoria com a prática, né? Que a gente usa a teoria para referenciar a nossa prática, mas que a gente precisa transpor os conceitos e ensinar na prática, né? O que é ensinar na prática. E aí o senhor falava, e eu lembrava de uma história que eu fiz uma formação há duas semanas atrás com as conveniadas, e uma professora que participou disse que uma colega estava na formação, no Meet, não conseguia ligar o microfone, não conseguia falar, e não conseguia, ninguém conseguiu ajudar ela. E alguém disse assim, saia no teu prédio e procure uma criança, porque a criança vai saber te ajudar e vai conseguir. Eu achei aquilo formidável, porque as crianças, os jovens, as gerações, assim, que a gente chama os nativos digitais, eles não têm o que talvez a nossa geração, ou a geração mais passada, tinha, que é o medo da tecnologia, o medo de experimentar. Eles não têm o medo de sair, por exemplo, eles não têm o medo aqui que eu vou ligar e que eu vou fazer um erro, não, eles experimentam, eles colocam a mão na massa, eles se testam a todo momento. E aí, para que a gente consiga fazer isso na nossa prática, lá na sala de aula, a gente precisa perder um pouco esse medo também. Às vezes a gente tem o medo de errar, a gente tem o medo de se expor, mas a gente tem que tentar. Em se tratando de tecnologia e pensar nesse conhecimento prático, a gente precisa estudar tutorial, a gente nunca vai dominar o último aplicativo, a última tecnologia, eu preciso estudar muito para entender como é que eu vou fazer, por exemplo, uma produção audiovisual com os meus estudantes, eu preciso aprender a mexer no programa antes de ensinar eles, eu preciso saber como é que eu vou discutir a visão estética deles, como é que eu vou orientar essa organização, essa produção com eles. Então, a gente precisa perder um pouco esse medo, eu diria. Vamos perder o medo do novo e vamos tentar. Não tem problema errar, não tem problema se eu for fazer uma animação e as primeiras eu fotografar totalmente torto, fora do quadro, porque depois, com o passar do tempo, eu vou conseguir melhorar, eu vou me aperfeiçoar. Então, assim, a gente tem que tentar. E aí, como o senhor iniciou falando, né, todos nós estamos nos reinventando, e eu confesso que eu fico emocionada quando eu vejo os vídeos, quando eu vejo as produções, quando eu vejo um professor, eu não sei se o professor Santiago está aí, mas quando eu vejo o professor Santiago se vestindo do cosplay que os adolescentes gostam para explicar o conteúdo, para atrair a atenção deles, eu acho que é isso, é a gente entrar nesse mundo, nessas referências dos nossos estudantes e recontextualizar um pouco o nosso fazer docente. Tem uma pergunta... Faz sentido? Faz sentido, sim, porque eu sempre acreditei que a educação, ela precisa ser do mundo real. E o mundo real, ele é do botar a mão na massa, do experienciar, do fazer, do executar. Eu sempre fui defensor da teoria que o fazer, ele faz impregnar muito mais forte nas pessoas do que o contar, do que o explicar, do que o ensinar. Vamos ter uma aula, né, sobre física. Vamos ter uma aula sobre física do mundo real botando a mão na massa, né? E por isso os nossos laboratórios de ciências das nossas escolas, né, precisam estar sempre equipados e assim por diante. Porque o colocar a mão na massa, a gente grava muito mais do que uma história, do que uma aula expositiva. A gente poderia até falar do conceito, né, Raquel, de metodologias ativas, mas mais do que isso, das aulas com a sala de aula invertida, né? E eu acredito muito na metodologia e na educação do mundo de hoje, aonde a criança, o estudante, e não o aluno, como o Vânio me ensinou, a diferença entre estudante e aluno, que o aluno é o andante, é o caminhante, né, é o aprendente, onde o estudante, ele é ator do processo. O professor, com certeza, está ali para ensinar e também para aprender. Mas o estudante está ali para aprender, mas também para ensinar. Ensinar junto, coletivamente. Ele é um ator, um agente ativo do processo. E não mais aquele agente que nós tínhamos no passado, quando eu me lembro das minhas aulas lá do passado, onde era uma carteira atrás da outra e tinha hora para falar, né? Hoje o mundo mudou e nós precisamos nos adequar a essa nova metodologia e essa nova construção do conhecimento, né? O Paulo Freire também tem uma para isso, né?
Paulo Freire diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ou seja, ensinar não é transferir conhecimento apenas, mas é criar possibilidades, e possibilidade de construir junto. Claro que o professor é fundamental, né? Só que se não existisse estudante, não existiria professor, que não existiria escola. Todos são fundamentais nesse processo. Tem a pergunta da professora Mariana Lisboa, que diz o seguinte: sobre a relação mídia e TICs, por que optaram pela substituição do termo mídia-educação por educomunicação? Quais diferenças, aproximações, justificativas dessa escolha? Primeiro, a gente não optou, a gente não excluiu o referencial teórico da mídia educação. É Mariana, né? Mariane? Professora, o nome dela? Mariana. A gente não excluiu o conceito, mesmo porque não tem como nós excluirmos nenhum conceito quando a gente faz essa discussão da interface entre educação, comunicação e tecnologia. Mas a educomunicação, ela vem nos dar argumentos e possibilidades para a gente amplie o nosso referencial teórico e compreensível em torno dos processos de comunicação. Então, se a gente partir do conceito da mídia educação e as análises que a mídia educação nos provoca e nos promove, a gente integra a educomunicação, e a educomunicação, ela funciona como um guarda-chuva dessa interface, onde a gente discute a mídia educação, a alfabetização midiática, que foi o que eu falei aqui. Então, a gente não substituiu na nossa rede um conceito pelo outro. Pelo contrário, a gente ampliou a nossa discussão, nós discutimos muitos anos o conceito mídia educação, e agora nós estamos aprofundando cada vez mais a educomunicação, a discussão e trazendo argumentos do processo de comunicação para essa nossa discussão de sala de aula. Raquel, gostei da Camila Amaral Becker, que diz assim: se Deus quiser, o Coeb será presencial. É isso aí. Assim seja. É isso aí. Eu sempre tenho dito, não sei quem está me acompanhando aí nas minhas falas sobre o assunto, né? Quem tem as datas de retorno, assim, com absoluta certeza, liga para mim, né? Quero saber, porque deve ser um gênio, né? Tudo isso depende de muitas questões. Estamos com 250 na sala cheinha, e 405 na lista de transmissão. Eu gostei do Alexandre. O Alexandre trabalha com a gente, né? Olha, ainda existe muita resistência em relação ao uso da tecnologia na educação. Porém, tecnologia não são apenas os aparatos tecnológicos. Excelente reflexão, Raquel. Raquel, quero compartilhar contigo. Teve uma época, eu fui presidente, e com todos, né? Uma época eu fui presidente do Conselho Estadual da Educação. E surgiu um debate, porque eu não sei se todos sabem, existe uma lei que proíbe o celular em sala de aula. No regramento municipal não tem nada sobre isso, nem que proíba e nem que deixe usar. Mas existe uma lei estadual que proíbe o uso do celular em sala de aula. E uma certa vez entrou um debate, né, na Assembleia sobre liberar ou não o celular em sala de aula. E aí eu me lembro que eu fui a Garopaba fazer uma fala para professores da rede estadual, e essa fala era numa escola. E a primeira coisa que eu vi quando eu entrei na escola, eu não sabia onde era o auditório, era período de férias de julho, a escola estava vazia, todo mundo estava esperando a minha presença, mas lá no auditório. E eu fui entrando nas salas dessa escola, em Garopaba, e o que me chamou a atenção é o seguinte: na sala de aula, na entrada da sala, tinha um cartaz. Dizia o seguinte: o celular é proibido, conforme a lei. No entanto, aqui nessa escola, o celular pode ser usado, desde que orientado pelo professor a partir de um projeto pedagógico. Aquilo pareceu tão simples, mas depois eu perguntei para os profissionais da escola o que aquilo significava na prática. Porque até então tinha uma lei,
e no Brasil vocês sabem que tem lei para tudo, né? Inclusive, acho que deve ser um dos poucos países do mundo que diz que tem lei que pega e lei que não pega, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com as leis, porque ao não cumprir a lei, como é que eu vou punir? Né? Quer dizer, o cidadão usa o celular em sala de aula, vai punir como? E eu perguntei para aquela escola por que eles fizeram aquilo. Essa escola era estadual, como eu disse. E eles me falaram o seguinte, olha, num determinado dia, uma professora estava dando aula. E aí ela falou sobre um assunto da atualidade. E a menina da aula, do 8º ano, pegou o celular e disse assim, professora, a senhora, nesse assunto, não é que a senhora está errada, mas a sua informação, ela mudou, porque eu abri o site que a senhora falou e a informação está atualizada. Agora, inclusive, atualizada agora há pouco, e a informação já é assim. Olha que lindeza, né? Usando uma palavra paulo freireana, olha que lindeza. A professora, ao invés de falar para a estudante, não pode celular e quem é você, indo contra o que eu estou falando, a professora disse, conta aí o que tu leu no site atualizado, que minha informação está desatualizada. E a partir daquela experiência, a princípio muito simples, a escola passou a adotar, por mais que tivesse, ainda hoje essa lei é válida, por mais que tivesse a lei, o uso do celular em sala de aula, desde que guiada, não vou usar palavras melhores, né, orientada pelo professor. Tem uma pergunta da Jaqueline Maciel, que diz o seguinte, essa é uma boa pergunta, Raquel, a Jaqueline está antecipando aqui, que bom, Jaqueline, eu ia fazer essa pergunta ao final. Qual é a contribuição, Raquel, da pandemia para a inserção da tecnologia, no conceito macro, para a nossa rede? Para a nossa rede. Então, Jaqueline, sua safadinha, vou te pegar depois. Eu sempre faço essa contextualização, né, quando a gente fala, inclusive, sobre inserção de políticas públicas para a inovação, que a nossa rede, ela tem um diferencial, a nossa rede tem um percurso inovador, nós temos professores que inovam, nós temos os espaços, as tecnologias, nós temos formações, e como o Alexandre falou, nós tínhamos muita resistência ainda, sim, nós tínhamos, e eu acho que pós-pandemia, o que vai ficar para nós nesse contexto é que a gente vai resistir menos, a gente vai perder um pouco o medo de tentar fazer o diferente, de utilizar esses recursos. Eu tenho visto as formações que a gente tem oportunizado, muitas pessoas querendo aprender, o próprio e-mail institucional, que desde 2017 a gente veio fazendo formação e estava sempre esvaziado, e aí a gente não conseguia, a gente fez muita formação, estava chato já. O que aconteceu no início da pandemia? O que a gente vivenciou? Muitos colegas não sabiam, não tinham a senha, não utilizavam, e a gente fez uma força-tarefa, beijo, Edu da DIPED, Lisandra com os estudantes e os queridos professores de tecnologia do Fundamental, a gente fez uma força-tarefa e a gente resgatou os e-mails, tanto dos servidores como dos estudantes. Por quê? Os nossos estudantes, e eu considero isso um grande passo para a cidadania digital, eles possuem sua conta de e-mail institucional. Facilita muito quando a gente quiser fazer um trabalho na nuvem com eles, quando a gente quiser usar o Drive, né, falando da nuvem, o Drive, porque a gente não precisa mexer com os dados pessoais dos nossos estudantes, nós já temos o nosso e-mail institucional, nós já temos uma senha pré-definida, e isso agora, na pandemia, se potencializou, porque a gente tem as nossas salas no Google Sala de Aula, e que o estudante precisa do seu e-mail. Então, pós-pandemia, eu acredito que a gente vai colocar em prática tanto os recursos que nós já tínhamos, quanto os conhecimentos que nós também já tínhamos. A gente vai ressignificar aquilo que a gente já fazia. Eu acho que é mais ou menos isso. Perdendo o medo um pouquinho a cada dia,
eu acho que seria isso, assim, a gente vai ressignificar aquilo que a gente já tinha, a gente vai ressignificar o uso dos aparatos tecnológicos que a gente tem, né, nós temos a nossa sala informatizada, nós temos agora os notebooks nas salas de aula, as telas de projeção, quer dizer, ficou muito mais fácil da gente organizar uma aula expositiva, mas uma aula mais audiovisual, uma aula mais sonora. Eu acho que é isso, professor e Jaque. Eu queria, Raquel, dizer o seguinte, em momento de normalidade, é muito normal que o processo de ensino-aprendizagem, ele tenha uma velocidade, ele vai acontecer numa velocidade. Mas quando a gente está em momento de crise, o aprendizado ele precisa aumentar a sua velocidade, até por uma questão de sobrevivência. Outros instintos, outros sentidos nos aguçam. E eu acredito que foi isso que aconteceu com a pandemia. Eu não tenho dúvida que o aprendizado que nossa rede teve, e aqui eu quero dizer todos os profissionais da educação do município de Florianópolis, da prefeitura de Florianópolis, levariam anos de aprendizado. Inclusive eu, porque eu não sou diferente de vocês, anos de aprendizado, para aprender tudo o que aprendeu em tão pouco tempo. Eu dou exemplo, hoje eu estou no laptop aqui, né? Mas no meu celular eu tenho 7 aplicativos de chat, de bate-papo. Eu sempre ouvi falar do Skype, mas nunca precisei do Skype. Um dia eu tive que dar uma entrevista num canal de TV e era pelo Skype. Eu tive que aprender naquela hora, naquele momento. Aí alguém vai dizer, mas o Skype é simples. É simples para quem já sabe, mas eu não sabia. Então, nós tivemos um ganho de aprendizado muito grande. Isso, como disse a Janaína, nada mais será como antes no presencial. Eu não tenho dúvida, porque uma outra coisa linda, né, na educação é que o aprender, ele é igual uma escada, né? Você vai escalando e você vai melhorando o seu desempenho. Então, a gente não vai esquecer mais essas coisas. Ou alguém aqui, quero gerar um desafio a vocês, quem aqui sabe andar de bicicleta? Quero ver você aprender a desaprender a andar de bicicleta. Tem certas coisas que você não consegue mais desaprender. Você só aprofunda o aprendizado. E a tecnologia é isso. Aqui a Ruth falou, meu filho de 4 anos acabou de perguntar, deixa eu ver que lindeza é essa. Gostei. Olha que legal o que a Morgana falou. Eu penso que todo esse processo nos trouxe mais horizontalidade. Também acredito nisso, Morgana, no sentido de que nos trouxe mais todos no mesmo nível. Porque é possível, eu estou vendo aí, provavelmente, os 250 e os mais de 400 que estão conosco, já deve ter feito a formação com a Mind, né? E viu que não é difícil aprender, tem que se esforçar um pouquinho. E a Andréia, nossa queridíssima diretora da Clair, a pandemia deu uma sacudida e nos fez acordar para as tecnologias e usá-las a nosso favor. O que levaria anos para se apropriar, não fosse a pandemia. É verdade, levaria anos, né? Tem aqui vários outros comentários também, nós estamos chegando ao nosso final, a ideia é sempre ter 1 hora de bate-papo, né, Raquel? E eu quero fazer um convite a todos. Nós estamos tendo muitas lives de formação de tecnologia, eu tenho participado de várias, inclusive aprendido muito, eu sempre dou exemplo da Maide, porque a Maide é uma campeã, ela é muito boa, e eu quero, Raquel, antes de passar a palavra para você finalizar a nossa live hoje, em tua homenagem, né? E como você citou várias vezes o Paulo Freire, eu gosto muito do Paulo Freire. Paulo Freire tem outra frase que eu adoro, que diz que, eu já escrevi essa frase em vários artigos que publiquei, a leitura do mundo precede a leitura da palavra.
Essa frase ela é muito, muito linda. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Pessoal, nossas escolas não estão fechadas, nossas creches, nossos NEIMs, não estão fechados por opção. Estão fechados por falta de opção e por segurança. E o que a gente fez por falta de opção, que acabou sendo algo fantástico, e como estou vendo aqui, vários estão dizendo, nunca mais voltaremos ao estágio anterior. Será daqui para frente. O portal educacional não tem retorno. É um portal, um repositório de crescimento, né, de só vai ser mais. Né? Essa frase do Paulo Freire me faz lembrar algo que eu falo há muitos anos. O contexto não pode ser pretexto. O contexto não pode ser o pretexto. Como eu vivo num contexto que as aulas estão fechadas, eu não posso ter um pretexto para nada fazer. Eu tenho que ter um pretexto para continuar evoluindo e continuar aprendendo. E é por isso que estamos aqui hoje, numa live que foi linda, e a Raquel nos aguçou muito. Bati foto, Raquel. Quando tu falaste do Orkut, eu não tive esse negócio aí de Orkut. Eu me lembro que vários amigos meus tinham, né? E quando eu me liguei para ter Orkut, eu nem sei direito o que é isso, mas eu vou ter um Orkut. O Orkut saiu do ar, né? Saiu do ar. Porque a tecnologia é assim. Né? A tecnologia, ela é rápida, ela muda, e ela muda muito rápido. E, por final, eu também quero terminar com Paulo Freire. Paulo Freire nos diz, me movo como educador. E me movo como educador porque, primeiro, me movo como gente. E gente é ser humano. Ser humano é aquele que é o aprendente, que é aquele que encara a tecnologia como um desafio da sua vida e diz, vou aprender esse negócio, como foi a professora, próximo da aposentadoria, e disse, não vou me aposentar, logo vou aprender também esse negócio de aula online, e o Neto está ajudando. Fantástico isso, fantástico. O desafio da vida é o desafio de se desafiar mesmo, porque ao me mover como educador, eu primeiro tenho que me mover como gente. Gente precede o educador, e gente aprende, gente se desenvolve. Querida Raquel, você é uma gigante, você é uma professora de tecnologia da nossa rede, e aqui eu quero prestar uma homenagem a todos os profissionais, todos os professores de tecnologia da nossa rede. Têm sido gigantes, não fiquem com inveja os outros profissionais, mas os profissionais de tecnologia, os professores de tecnologia, têm nos ajudado muito. Eu tenho toda hora elogiado a Raquel, que é professora de tecnologia, Lisandra, que é professora de tecnologia, mas eu quero hoje me dirigir a todos os professores de tecnologia, que têm, com seu esforço, sua dedicação, sua competência, disseminado esperança, alegria, conhecimento a toda a nossa rede, inclusive a educação infantil. Porque a educação infantil, ela não é aula. A educação infantil a gente chama de atendimento, a gente chama de brincadeiras, de interações, e esse é o grande desafio. Em tempos de pandemia, também os profissionais da educação infantil estão dando um show, e eu vejo pela TV Câmara. Eu quero dizer, Raquel, se pegar o meu IP, eu não sei se está para pegar isso, eu devo ser o cara que mais entra no portal educacional, pelo laptop, pelo celular, eu devo ser o que mais entra. Eu entro todo dia, várias vezes. E se vocês quiserem fazer um teste, eu posso dizer, quem sabe, o que tem em cada uma dos nossos núcleos de educação infantil lá no nosso portal, das nossas escolas lá no portal. Eu tenho visto coisas lindas lá. Ou seja, pessoal, é possível, desde que a gente acredite. O mundo digital, a tecnologia, chegou para criar e para manter os vínculos nesses momentos tão difíceis.
nunca mais seremos os mesmos. E isso tudo é em decorrência desses gigantes professores de tecnologia que, graças à nossa rede, que é fantástica, eles são parte do nosso quadro da rede. Obrigado, Raquel. Adorei a nossa conversa de hoje. Mais de 600 pessoas, quase mais de 700 pessoas junto com a gente. Olha que povo, hein? Mais de 700. E eu hoje vou passar a palavra a você, Raquel, para você fazer a finalização da nossa live. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Raquel. E como eu não paro de repetir, você é fera. Toca a ficha, Raquel. Tua fala final e você hoje fecha a nossa live em tua homenagem. Obrigada, professor. E aqui eu vou ser um pouco bairrista e citar todos os meus colegas de tecnologia. Eu acho que chega a ser emocionante a gente ver o nosso secretário de Educação valorizar o nosso trabalho. Há 10 anos a gente luta muito por esse reconhecimento e por essa oportunidade. E ainda mais feliz fico eu e talvez toda essa rede, ou pelo menos quem compreende a contribuição do Paulo Freire para a educação, de termos um secretário que cita Paulo Freire e reconhece Paulo Freire como nosso patrono da educação. Felizes somos nós que temos o privilégio de ter um secretário com esse reconhecimento. E aí, eu quero agradecer a escuta de vocês, eu quero agradecer muito as contribuições, ficaríamos aqui um dia todo conversando, e o senhor citou bastante Paulo Freire é minha referência teórica desde sempre, e me lembrei agora de um longo pensamento dele que diz mais ou menos assim, não vou lembrar todo agora, mas ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce professor, ou é marcado para ser professor. Eu acredito muito na contribuição do Paulo Freire quando ele nos ensina. A gente se forma como educador permanentemente. E essa nossa formação é na prática e na reflexão sobre a nossa prática. Então, obrigada por mais esse momento formativo. Muito, muito obrigada a todos e todas. Abraços educomunicativos.